E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para trazer mais um pré-jogo, dessa vez entre São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, né? Esse jogo que vai ser às 21 horas dessa quinta-feira, né? Contra o Barcelona do Equador. A arbitragem 100% peruana para esse jogo, transmissão da ESPN. Então, jogo à noite, né? Quinta-feira à noite, como o Hudson diz, não tem uma quarta-feira à noite mais bonita do que de Libertadores do que a do São Paulo, mesmo numa quinta-feira. Então, o São Paulo aí que vem embalado, né? Vem de 6 vitórias nos últimos 7 jogos, né? Então, o São Paulo vem muito bem. O Barcelona, por sua vez, vem totalmente o contrário. Eles vêm nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Então, eles estão a 5 jogos seguidos sem ganhar. E o São Paulo, obviamente, tá brigando pela liderança. O Talheres, até voltando pro dia anterior, né? O Talheres ganhou nessa terça-feira de 1-0 na Bacia das Almas ali já. Faltavam uns 10 minutos para acabar o jogo, ele ganhou de 1-0 do Cobresal em casa. Então sofreu um pouquinho, mas ganhou do Cobresal, fez a tarefa de casa. A notícia boa que foi só de 1-0, então já vou falar um pouquinho mais do porquê que isso é uma boa notícia. Mas o São Paulo basicamente depende só dele para tomar essa posição do Talheres, para ser o primeiro do grupo. Como o Talheres ganhou a partida, o São Paulo precisa, primeiro, de no mínimo um empate contra o Barcelona de Guayaquil amanhã, na quinta-feira, em casa, para continuar dependendo só dele para ser líder. Porque o que acontece, basicamente? O São Paulo hoje está com 9 pontos e o Talheres está com 13. Se o São Paulo empata, o São Paulo vai a 10. Se ganha, aí tá tranquilo, aí vai a 12 pontos e se equipara ali, fica bem próximo do Talheres. E a última rodada é São Paulo e Talheres no Morumbi. E aí, o São Paulo, basicamente, independentemente se empatar ou se ganhar, vai depender de uma vitória simples do Talheres. Hoje a diferença de saldo tá de 1 entre os times. Por isso que eu falei que foi importante essa vitória do Talheres ter sido só de 1-0 contra o Cobresal, porque Deus me livre e guarde, a gente empata amanhã contra o Barcelona. O São Paulo só ainda depende de 1-0 contra o Talheres para tomar a primeira colocação e passar em saldo de gols a equipe argentina. Então, se o Talheres tivesse ganhado de 2-3-0, essa condição poderia ficar pior. Mas o ideal é a gente ganhar amanhã, que aí nem se preocupa com saldo de gols, esquece isso e vai para cima do Talheres para ganhar também. Isso tudo não tá valendo só a primeira colocação no grupo do São Paulo, né? O São Paulo ainda tá na briga, ainda mais com essa derrota do Atlético Mineiro, né? Que tomou 2-0 ali pro Peñarol. Então o São Paulo ainda tá na briga pela primeira colocação geral da Libertadores. De maneira bem sintética ali, o São Paulo ganhando do Barcelona e ganhando do Talheres, vamos supor que a gente consiga ganhar essas duas partidas, e depende, né, dessas vitórias até para ficar em primeiro no grupo, o São Paulo fica, na pior das hipóteses, com a 4ª melhor campanha da Libertadores. Por quê? Porque o São Paulo chegaria a 15 pontos, e aí tem o River que pode chegar a 16, tem o Palmeiras, que pode chegar a 16, e tem o próprio Atlético Mineiro, que pode chegar a 15 pontos. Mas o São Paulo ainda chegaria na última rodada com totais condições de repente, ganhar do Talheres e as outras equipes, de repente, tropeçarem, e o São Paulo assumir a primeira colocação geral. Lembrando que ainda assim é sorteio, né? Os primeiros colocados são colocados num pote, os segundos no outro, e é sorteio. Porém, para as próximas fases, quartas e semifinal, é muito importante você estar bem ranqueado nessa primeira fase, porque você decide em casa os jogos. Então, se o São Paulo fica ali numa segunda colocação geral, só tem um time que não deixaria ele pegar ali, ele ser o mandante no jogo de volta. Então é importante, pensando que o São Paulo vai avançar de fase aí, vai chegar nas quartas, vai chegar na semi, vai chegar na final se tudo der certo. E o São Paulo pode ser mandante do jogo de volta, pegando essa melhor campanha, né? Uma das melhores campanhas aí. Então é importante essa vitória, de novo, não só para passar o Talheres, mas também para brigar lá em cima, por ser uma das melhores campanhas da primeira fase da Libertadores. Basicamente, para esse jogo, né? Falando de escalação agora, ainda é um pouco de dúvida do que o Zubeldia vai fazer. O Lucas deu declaração e o Lucas é certeza que vai ser relacionado para amanhã. Não existe um mundo em que o Lucas não seja relacionado para esse jogo de quinta-feira. E o Lucas sendo relacionado vai depender muito das condições dele, se ele vai começar titular ou no banco. Eu acredito, até pelo Zubeldia mesmo, né? Pelo pouco que a gente viu do Zubeldia, eu acredito que ele não vai arriscar o jogador. Porque na segunda o Lucas já tinha condição de estar
ser relacionado e ele preferiu ainda deixar no banco para poupar, então eu duvido que ele ia poupar para já colocar o Lucas de titular. Então muito provavelmente acho que o Lucas começa no banco, mas né, a novidade, grande novidade, todo mundo tá ansioso para ver o Lucas de volta aí com a camisa do São Paulo depois desse período de lesão, então ele vai estar pelo menos no banco. Além do Lucas, outro ponto de interrogação que a gente tem aí é com relação ao Patrick Lanza e ao Wellington. O Wellington já estava recuperado para o último jogo. Tudo bem, ainda não está em ritmo, ainda talvez não estivesse em plenas condições. Tivesse ali para disputar alguns minutos igual disputou. Mas o Patrick Lanza vem fazendo boas partidas. O Zubeldia elogiou o Patrick Lanza na última coletiva. E pode ser que para amanhã, não sei se o Wellington já está muito melhor fisicamente do que ele estava na segunda, pode ser que pinte o Patrick Lanza na lateral novamente. Então vamos ver essa briga aí, é uma briga saudável. Para quem acompanhou de novo na base o Patrick Lanza, na minha concepção, jogou mais do que o Wellington na base. E jogou mais do que o Wellington jogou até no profissional. Só que o Patrick ainda estava na base, o Patrick subiu, não teve tão bons desempenhos, principalmente no começo. Teve alguns jogos bem ruins dele, só que esses 3 últimos jogos dele foram bons para muito bons. Acho que contra o Fluminense ainda ele dá um belo lançamento pro Juan, só que o Juan acaba dando um tapa na bola ali e mata o contra-ataque, mas ele fez algumas boas jogadas, deu alguns bons lançamentos, marcou bem, então pode ser, não me surpreenderia se mesmo o Wellington 100% recuperado aí, o Zubeldia optasse por ir de Patrick Lanza. Então vamos ver essa dúvida aí. Outra dúvida que a gente tem é no meio campo, né? Porque o Nestor jogou, mas eu vejo que o Nestor jogou como titular no último jogo porque o Michel Araújo, que vinha jogando, não podia jogar contra o Fluminense, né? Então, como ele não podia jogar contra o Fluminense, talvez o Michel Araújo tome essa vaga de volta. Só que o Nestor também, na minha concepção, foi um dos melhores em campo contra o Fluminense. Então, essa briga entre Nestor e Michel Araújo é saudável. O Galopo eu vejo correndo um pouquinho por fora, mas poderia aparecer também. Então, vamos ver quem que vai ganhar essa disputa aí no meio campo. E na ponta ali, barra ataque, a gente ainda fica na dúvida, né? Se vai de Ferreirinha, André Silva e Luciano. Eu acho que o Luciano é a única peça 100% garantida ali, mas pode ir também, de repente, de Eric, Luciano e Ferreirinha, pode ir de Luciano, Eric e o André Silva como referência, pode ir com o Juan como referência, porque o Juan foi a opção nesse jogo contra o Fluminense. Ele deu uma dinâmica diferente para o jogo, apesar de, tecnicamente, ele ainda ser limitado. Então, tem todo um redor aí do time, né? Que a gente não sabe de fato como vai ser. A gente não sabe a escalação precisa, 100% precisa. A gente vai saber só uma hora antes do jogo, a hora que soltar a lista dos titulares. Mas eu acho que pelo menos a gente passa a ter opções, né? Mesmo com a quantidade de lesionados que a gente tá, a gente passa a ter opções. Lembrando também que o Brasileirão foi adiado, então o São Paulo teria um jogo na segunda-feira já, outro jogo na segunda-feira contra o Cruzeiro, só que esse jogo foi adiado. E aí o jogo contra o Inter, que já estava adiado, só foi confirmado pro São Paulo, né, que segue adiado. Então pro São Paulo, na verdade, ele só teve um jogo adiado. Isso faz com que, inclusive, Luciano e Igor Vinícius, que fossem cumprir suspensão contra o Cruzeiro, vão pagar essa suspensão agora no clássico contra o Corinthians. Mas é a vida, né? E o intuito de falar disso é porque o São Paulo vai ter maiores tempos de preparação agora, né? O São Paulo vai ficar basicamente aí nesse intervalo de 15 dias jogando aí contra o Barcelona, que é um jogo importante, já salientei aqui a importância desse jogo. Vai ter o jogo contra o Águia de Marabá, que meio que tá decidido, se quiser até poupar, pode poupar, mas eu acho que é muito interessante dar sequência para os jogadores. E depois vai ter o jogo contra o Talheres, que é talvez o jogo mais importante aí desse mês. Então, é bom para o São Paulo se preparar bem, o Zubeldia implementar cada vez mais o estilo de jogo dele e a gente garantir mais vitórias aí em sequência, que eu acho que pode ser ótimo. Último ponto, lá no TikTok vai rolar uma brincadeira legal, vai rolar, já spoiler, vai sair amanhã o vídeo, mas vai rolar uma brincadeira sobre os palpites do jogo. Então quem for lá no vídeo do TikTok, que vai lá tá com o nome palpites do jogo, e eu vou falar um pouquinho no vídeo sobre isso, quem for lá e deixar seu palpite nos comentários com o placar do jogo e quem fizer os gols, quem acertar, o primeiro que acertar o placar e o palpite dos jogos, vai ganhar o ingresso pro próximo jogo do São Paulo, para São Paulo e Águia de Marabá. Então é uma brincadeira para interagir mais com os seguidores de lá. Quem tá aqui também vai comentar lá para tentar esse ingresso. Quem não for da região de São Paulo, não puder ir no jogo de São Paulo e Águia de Marabá, eu vou fazer um pix aí para comprar uma cerveja. Então vai valer basicamente um comentário por pessoa.
Quem comentar ali, obviamente não vale comentários editados e nem depois do início do jogo, até o início do jogo é o que vai estar valendo. Quem fizer o primeiro comentário com o placar certo e quem vai fazer os gols do São Paulo contra São Paulo e Barcelona, vai ganhar esse ingresso aí para assistir São Paulo e Águia de Marabá. Fechou? Então corre lá amanhã. Amanhã, por volta da meio-dia, eu vou estar soltando esse vídeo e chega rápido para comentar e ter os melhores palpites aí pro jogo. E amanhã também eu vou estar lá no Morumbi. Então, como amanhã eu vou estar lá no Morumbi, por isso que o pré-jogo tá saindo um pouquinho antes. Normalmente sai no dia. Mas como eu vou estar lá no Morumbi, já fiz o vídeo do pré-jogo. E assim que eu chegar lá na porta do Morumbi, por volta aí de umas 6h30, 7 horas, vai ser em torno disso. Eu vou abrir live lá do Morumbi para mostrar como é que tá o clima, como é que tá a torcida, se a internet colaborar, mostrar um pouquinho da chegada do ônibus. Então, acompanhem lá no TikTok que eu vou abrir live lá. Como eu vou estar com o celular, é mais fácil abrir live diretamente do TikTok. Então eu vou abrir live lá no TikTok com todo o clima, o ambiente, para conversar um pouco sobre o jogo e se tudo der certo, voltar com mais uma vitória aí. É isso, lembrando que estamos começando. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí, dá aquela força para nós. Estamos começando, mas estamos começando com tudo. Vamos, São Paulo!